para o nosso dia, muitas vezes nós também colocamos deuses na frente do único Deus que nos criou. Os deuses dos nossos cuidados pessoais, materiais, os deuses de outras situações que nós temos no dia a dia, enquanto o verdadeiro Deus fica de lado. Se sobrar tempo, eu vou à igreja me encontrar com Deus. Se sobrar tempo, eu vou orar. Sim, nós damos o que sobra, nós damos o sim para Deus. E às vezes cobramos de Deus quando a graça não vem. O texto dado foi Sabedoria 17 e 18. Como ele é grande, eu vou ler apenas alguns versículos. E então nós vamos passar para a palavra assim no conhecimento mesmo. A praga das trevas. A consciência atormenta também os idólatras. Em verdade, capítulo 17 de Sabedoria, né? Em verdade, grandes e penetráveis são os vossos juízos, Senhor. Por isso, as almas grosteiras caíram no erro, por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação. Os ímpios, prisioneiros das trevas, encarcerados por uma longa noite, jaziam encerrados em suas casas, tentando escapar da vossa incessante vigilância, depois de ter imaginado que com seus secretos pecados ficariam escondidos sob o sombrio véu do esquecimento. Veja só, um povo que vivia no pecado, um povo que vivia ali se manchando daquilo que não era correto diante de Deus. Um povo que vivia nas trevas do pecado. Quantas vezes nós temos a mesma atitude do povo egípcio, onde a nossa vida não tem nada a ver com o cotidiano da vida espiritual, do encontro pessoal com Jesus, mas sim com aquilo que nos dá prazer, aquilo que a vida nos oferece, que parece ser vantajoso, que parece ser algo assim, sem malícia nenhuma, mas aos poucos nós vamos nos envolvendo. E o inimigo é assim, ele vai nos envolvendo dentro das situações que nos afastam de Deus. Quando a gente percebe, nós já estamos ali caídos, já estamos passando pelos problemas, pelas provações, pelas pragas da vida. E aí muitas vezes é o momento que a gente para e fala, me lembra de Deus. Aí até Deus vem, dá uma olhada para nós, cuida de nós, nos cura, nos levanta. Mas passou um pouquinho de tempo, lá estamos nós de novo como o povo do faraó, fazendo as mesmas coisas. De novo nos afastamos de Deus. É um povo que eles não têm a perseverança, a maturidade de que só existe um Deus, e de que Ele é a nossa verdadeira luz, de que Ele é aquele que veio para derramar sobre nós a unção do seu Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus é aquele que quer encher a nossa alma de esperança, não de uma falsa esperança. Lá no versículo 12 vai dizer: porquanto menor foi sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa a ignorância daqueles que têm medo. Eles, durante essa noite de impotência, saída dos recantos do Hades impotente, dormia no mesmo sono. Porquanto menor for em sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa a ignorância daquilo que se tem medo. Às vezes a nossa alma é pequena, se apequena diante das coisas do mundo e não quer enxergar a grandeza de Deus. Assim como Deus cuidou daquele povo, dos hebreus, que não lhes deixou faltar a luz, Deus quer cuidar de cada um de nós. Aonde está faltando a luz do Senhor na minha e na sua vida? Aonde
está faltando a luz da palavra na minha e na sua vida. Porque o poder da palavra de Deus também é sentida no meio daquele povo. Capítulo 18, versículo 15 vai dizer: vossa palavra toda poderosa desceu dos céus e do trono real, e qual o implacável guerreiro arremessou sobre a terra, condenada à ruína. O poder da palavra. O poder da palavra de Deus pode mudar a minha e a sua vida, pode mudar a minha e a sua família, pode mudar a minha e a sua história. Mas muitas vezes nós não cremos na palavra de Deus, nós cremos naquilo que outras pessoas falam, no influência da vida, que hoje é moda isso, né? E outras pessoas de outras situações, de outras seitas, colocam na nossa vida. Esses dias uma pessoa, lá onde eu trabalho, ela dizia: a gente não precisa da igreja, esse negócio de igreja, Jesus não fez igreja, Jesus não deixou igreja, isso é coisa das pessoas. Se você quer rezar, fica no seu cantinho, fala com Deus, Deus te ouve e resolve a situação. Você não precisa gastar tempo com a igreja. Ora, meus irmãos, jamais podemos pensar nisso. A igreja é a casa de Deus, e a casa de Deus é a nossa casa. A igreja é a casa onde Deus alimenta o seu povo com o seu corpo e com o seu sangue, com o sacramento da confissão para nos trazer a luz verdadeira. A igreja é aquela que reúne o seu povo, como no sábado da vigília santa, onde está aquelas trevas, aquela escuridão toda, com as luzes apagadas, e eis que surge então o Círio Pascal. Não está aqui? Já está ali? Então eis que surge o Círio Pascal. Todos nós entramos à igreja ainda no escuro, apenas o círio aceso. E então, por 3 vezes dentro dessa igreja, o padre levanta o círio pascal e diz: eis a luz de Cristo. E o que nós respondemos? Demos graças a Deus. E por 3 vezes o padre faz esse sinal. É o sinal de Deus mostrando para nós a sua luz. Mas nós muitas vezes não estamos olhando para a luz do Senhor, porque nós estamos olhando para nós mesmos, para os nossos problemas, para as nossas situações, e só lembramos de Deus quando aquele problema se agrava, e às vezes a gente vai lá na igreja, ou então liga para alguém: ora por mim, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Mas quando melhora, como eu disse lá no começo, nós voltamos a ser como o povo do Egito. Voltamos a fazer tudo de errado. A nossa vida já não tem mais a luz do Senhor. Caríssimos irmãos, São João vai dizer a cada um de nós, no capítulo 3, 19 a 20, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Nós sabemos muitas vezes o que fazemos de errado. E porque nós temos a consciência de que aquilo é errado, muitas vezes nós nos fechamos naquela escuridão e temos medo de nos aproximarmos de Deus. Porque nós diminuímos Deus, colocamos Ele como aquele que vai nos julgar e nos condenar, quando Deus simplesmente quer nos amar, quer nos resgatar, retirar da escuridão, das trevas do pecado e nos dar uma vida nova. Deus quer renovar em nós a graça do seu Espírito Santo, para que nós possamos com o Espírito Santo orar em espírito e verdade, e dizer e reconhecer: Senhor, eu sou pecador, eu não quero mais viver nas trevas do pecado, e nem quero que a minha família viva mais nas trevas da bebida, de outros vícios. Quantas trevas têm abalado as nossas famílias e os nossos lares? Mas às vezes nós não olhamos como trevas, nós olhamos como um problema, talvez da sociedade, do dia a dia, algo corriqueiro, costumeiro. Todo mundo vive, toda família vive.
e nós não tomamos a consciência de buscarmos uma solução, buscarmos a Deus. Meus irmãos, o Senhor é luz. Romanos 1:21 vai dizer: pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como é Deus, nem lhes renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Rejeitaram o quê? A sabedoria de Deus, a luz de Deus, a vontade de Deus. Nós somos chamados hoje a nos entregarmos na mão do Senhor e a pedir a Ele que nós possamos tomar posse da luz que Ele tem para cada um de nós. No mesmo Evangelho de São João, no capítulo 1, de 5 a 6, vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. O mesmo Deus que nos ama quer nos tirar das trevas da depressão, das trevas do pecado, das trevas do isolamento. Hoje, quantas pessoas não conseguem mais vir à igreja? Que estão trancadas dentro de casa, nos seus quartos, talvez passando pelo problema da depressão, porque depressão é algo sério. E eu digo por experiência própria, porque eu tenho uma esposa que teve uma depressão muito forte e até hoje ela sofre com depressão. E muitas vezes ela diz: eu chamo, vamos para a igreja, ela vamos. E chega no momento, ela não consegue mover os pés. E foi uma pessoa que foi anos e anos da obra da caminhada servindo ao Senhor. E às vezes o inimigo vai tentando, e é difícil, meus irmãos. Mas hoje o Senhor quer chamar a cada um de nós a renunciarmos à escuridão que está na nossa vida, e assim como essa vela que nós recebemos, dizer para Jesus: Jesus, eu quero tomar posse da luz que o Senhor tem para mim, a luz do seu amor, a luz do perdão, a luz da sua misericórdia, a luz da Eucaristia, a luz da sua palavra, porque a palavra de Deus nos liberta, mas nós precisamos tomar consciência disso, amadurecer a nossa fé e amadurecer também o nosso comportamento diante de Deus. Tomar posse, falar: Senhor, eu quero a tua luz, é fácil, mas tomar posse é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Muitas vezes aí dói na alma, porque se eu tomar posse, o Senhor vai também colocar circunstâncias na minha vida que eu vou ter que dizer não para o mundo, não para certas situações que eu costumava dizer sim e não a Deus. Então eu tenho que ter essa pertença. Se eu quero tomar posse da luz de Cristo, eu tenho também que mudar as minhas atitudes. Eu tenho também que me comprometer com Ele. Todos aqueles que foram curados pelo Senhor, eles tomaram a decisão de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor. A sogra de Pedro, quando estava doente, o que ela fez? Depois de curada, ela pôs-se a servir. O paralítico, quando estava no meio da estrada, quando foi curado, o que ele fez? Ele seguiu Jesus. E nós somos chamados hoje a sairmos da nossa treva, a reconhecermos Jesus como aquele que veio para ser a luz da nossa vida, como diz o Evangelho de João. Jesus é a nossa luz, Jesus é a luz do mundo, e nós somos chamados a isso, meus irmãos. Eu te peço, coloque a mão no seu coração nesse instante. Olhe